Oi, tudo bem? Começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Dá uma olhada no que a gente preparou para você no programa de hoje. O presidente Jair Bolsonaro veta 19 artigos da Lei de Abuso de Autoridade aprovada pelo Congresso, que ainda pode derrubar os vetos do presidente. A revista mostra quais foram barrados. Em mais uma semana de debates sobre as queimadas na Amazônia, não faltaram críticas à gestão ambiental do governo. Deputados apontaram a ausência do Estado em grandes regiões da floresta e a biopirataria como algumas das ameaças à soberania do Brasil na região. No plenário da Câmara foi concluída a votação do projeto de lei que altera várias regras eleitorais. Entre as mudanças, a volta da propaganda partidária no rádio e na TV, que estava extinta desde o ano passado. No resumo da semana, você vai ver aqui na Comissão da Previdência dos Militares, o debate foi sobre a inclusão de PMs e bombeiros nas regras da reforma das Forças Armadas. A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reduz o imposto de renda pago por academias de ginástica. Para representantes do setor, a concessão de mais incentivos pode ajudar a tirar quase metade da população brasileira do sedentarismo. Já está na pauta do Congresso o veto do presidente Jair Bolsonaro a 19 artigos da Lei de Abuso de Autoridade, aprovada por deputados e senadores. O Congresso pode derrubar esses vetos. A reportagem é de Marcelo Westphalen. Entre os principais trechos vetados estão a permissão para o uso de algemas apenas para presos que tenham oferecido resistência ou ameaça, a obrigação de o policial se identificar ao preso, a punição para quem fizer operações policiais desproporcionais que exponham o investigado a vexame, a punição para quem expõe por fotos ou filmes presos ou investigados com o objetivo de fazer a pessoa passar vexame, a criminalização do ato de impedir a entrevista reservada com advogados ou violar a prerrogativa desses defensores também foi vetado. Fazer um veto como ele fez, do tamanho que ele fez, era muito mais do que uma opção, mas era uma necessidade que a sociedade brasileira buscava. Os vetos serão analisados em sessão conjunta do Congresso Nacional e só poderão ser derrubados pelo voto da maioria absoluta de cada casa, 41 senadores e 257 deputados. É lamentável tantos vetos, porque a lei foi votada por acordo entre os senhores líderes, mas caberá a estes senhores líderes a decisão de como os partidos se posicionarão nessa sessão do Congresso Nacional. A situação da Amazônia brasileira continuou em destaque em diversas reuniões na semana que passou. A preservação da natureza, a exploração das riquezas minerais e a soberania nacional na região foram discutidas em diferentes eventos, como mostra a repórter Sandra Amaral. No plenário da Câmara, uma comissão geral reuniu sociedade civil, deputados e especialistas em meio ambiente preocupados com as queimadas e os desmatamentos na Amazônia. O número de queimadas observadas na Amazônia no ano de 2019 não apenas supera a quantidade do ano passado em relação a 2018, mas também é o maior dos últimos 7 anos. Enquanto as punições administrativas diminuíram em quase 30%. 85 mil quilômetros de florestas vivas queimaram de 2000 a 2010. As florestas da Amazônia, saudáveis, não degradadas, raramente queimam. A Amazônia virou foco das atenções em todo o mundo por causa das notícias dos incêndios na floresta. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou a elevação das queimadas e do desmatamento na região. A gente está batendo agora a marca de 90 mil pontos de fogo, de incêndio, pelo satélite do INPE. Esse é um número que nos assusta. A casa aqui está fazendo um esforço muito grande para a gente poder votar algumas propostas, entre elas a que institui o pagamento por serviços ambientais para que a floresta seja valorizada. Na última quarta-feira, os deputados aprovaram em plenário essa proposta citada pelo deputado Rodrigo Agostinho. Pelo projeto, produtores indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que conservarem a área de proteção ambiental vão ser pagos. Inicialmente, o presidente da República contestou os dados sobre desmatamento.
também contestou as notícias divulgadas pela imprensa sobre as queimadas. Chegou a sugerir que as ONGs teriam colocado fogo no mato para prejudicar a imagem do governo. Depois de ampla repercussão internacional, o executivo autorizou o envio de agentes da Força Nacional para as áreas afetadas pelo fogo. A polêmica que envolveu ONGs e o governo federal chegou à Comissão de Relações Exteriores. Em reunião sobre a soberania da região, militares questionaram a necessidade da presença das organizações não governamentais na Amazônia. ONGs ocupam espaços que caberiam ao Estado e muitas representam interesses internacionais. Hoje não existem apenas ameaças, mas também uma limitação real à soberania nacional para decidir sobre o nosso patrimônio. Outro ponto debatido na audiência pública foi a quantidade de territórios indígenas já demarcados na Amazônia. Nós temos 608 terras indígenas. Isso daí é autonomia maior que a dos estados da federação. Na última quinta-feira, a Câmara comemorou em sessão solene o Dia Internacional da Amazônia. No Brasil, estão 60% dos 5,5 milhões de quilômetros quadrados da floresta amazônica. A mata abrange 9 estados brasileiros. Na região, há um grande potencial mineral, além de uma grande biodiversidade, matéria-prima variada para alimentos e remédios. Óleo de copaíba é um agente anti-inflamatório, tratamento de caspa, desordens da pele. Amapá doce, unha de gato, sangue de drago, extraído da árvore Croton palanostigma. Patentes requeridas. Estados Unidos, Inglaterra, Japão e outros países da União Europeia. Eu era comandante de um batalhão de fronteira lá em Roraima e uma das comunidades indígenas, na calha do Rio Branco, nós encontramos, nessa comunidade indígena, uma figura que tinha máquina fotográfica e fazia coletas de raízes e folhas. Então aquele cara estava lá sem passaporte, sem autorização do Brasil, praticando a biopirataria. A Amazônia é um território em disputa. É um território disputado por visões de mundo diferentes. Já no fim da semana, o Supremo Tribunal Federal aceitou a sugestão do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, de destinar para a Amazônia o dinheiro recuperado da Petrobras em acordos com a Justiça dos Estados Unidos. Maia também criou uma comissão externa para avaliar e monitorar as políticas públicas ambientais. Seja feita uma análise da atual crise ambiental brasileira, mas não só pelos aspectos ambientais, mas dos seus impactos econômicos, das barreiras internacionais, da questão da diplomacia, de produtos brasileiros que passaram a não ser aceitos por empresas e por países. A crise ambiental é também uma crise econômica e uma crise social. No plenário, os deputados aprovaram um projeto que trata da política nacional de pagamento por serviços ambientais. Outro sobre o pagamento aos peritos autônomos de benefícios do INSS. Também mudaram a lei dos partidos políticos e a lei eleitoral. Quem acompanhou foi o Cid Queiroz. No rastro dos incêndios na Amazônia, a pauta ambiental dominou os debates no plenário e abriu espaço para a aprovação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. A matéria convergiu apoios de parlamentares ruralistas e ambientalistas. Nós nos somamos e isso é prioridade da Frente Parlamentar Agropecuária para que nós possamos aqui produzir um bom momento de consenso. A proposta de alteração nas regras de aplicação dos recursos do fundo partidário envolveu uma negociação com partidos à esquerda e à direita. Houve resistências também dos dois lados. Se existe esse dinheiro público para partidos, e nós discordamos da existência de tais fundos, esse dinheiro não pode ser utilizado para outros fins que não sejam os de manter a máquina administrativa do partido funcionando, ou, eventualmente, a capacitação e cursos oferecidos aos seus membros e filiados. Pode ser contabilizado tudo. O exemplo que exacerba, por exemplo, é que partidos chegaram a admitir bens como helicópteros com o fundo partidário. Isso aí é uma coisa que, para a população, é totalmente absurda. Nós temos que restringir. O projeto traz novas regras para a aplicação e fiscalização do fundo partidário. Permite, por exemplo, o uso dos recursos para a contratação de advogados e serviços de contabilidade. Prevê também a volta da propaganda partidária fora do ano eleitoral.
A tentativa de criação de uma janela para a troca de partidos dividiu o plenário. O deputado pode sair, pular pela janela com o mandato, com o fundo partidário, com o tempo de rádio e de televisão. Nós vamos abrir aqui o show do milhão. E tem que sair com portabilidade, sim, para que o partido aprenda, da próxima vez que eleger um parlamentar, a respeitar o voto do povo. Partido, hoje no Brasil não tem voto, não. E a Câmara votou as mudanças feitas no Senado ao projeto que permite ao governo antecipar o pagamento de peritos autônomos em ações de segurados para revisar laudos de peritos do INSS. Os deputados rejeitaram algumas alterações feitas pelos senadores no texto, como a criação de um serviço integrado de perícias. Esses nossos colegas peritos, que fazem um trabalho meritório na Justiça Federal, estão esperando por isso há 10 meses. E uma disputa entre governo e oposição marcou a aprovação do requerimento de urgência para a votação do acordo de salvaguardas tecnológicas assinado entre o Brasil e os Estados Unidos para a exploração de base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão. No centro da polêmica, a inclusão pela Comissão de Relações Exteriores de um anexo com regras específicas estabelecidas no tratado que não foram formalmente encaminhadas pelo Executivo ao Congresso. Houve uma fraude porque ficou parecendo que o presidente da República teria enviado e não enviou. A CREDEM não tem essa competência, nenhuma comissão tem essa competência. Se não quiserem falar que é uma vitória do governo Bolsonaro, não tem problema. É uma vitória do governador Flávio Dino, do PCdoB, que também está apoiando esse projeto. Que quando foi a votação na CREDEM, teve votos inclusive da oposição. Em meio à análise da proposta do governo para o orçamento do ano que vem, que trouxe previsão de redução dos investimentos públicos, cresceu o debate aqui na Câmara sobre uma possível revisão do teto de gastos da União. Apesar de uma possível flexibilização ter sido cogitada pelo governo, o presidente da Câmara diz que é contra mudanças no teto. Nosso problema não está em discutir o teto de gasto. Nosso problema está em discutir despesa. Nós temos mais ou menos 14% do PIB em previdência, 13% do PIB em funcionalismo e 6% do PIB em juros. 33% do PIB estão comprometidos. Nós temos que reduzir essa despesa. Então, você abrir o teto é você não tratar do problema, entendeu? Você esconder o problema e aumentar a despesa, aumentar o endividamento e gerar uma nova crise no futuro. É por isso que tem que manter o teto. Impossível mexer, vamos estressar esse problema e vamos resolver esse problema. O governo encaminha a reforma administrativa para que a gente possa ter um Estado que custe menos para o cidadão. E no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a reforma da Previdência. O texto seguiu para votação em plenário, prevista para a próxima quarta-feira. O Senado também discute a chamada PEC paralela, que prevê a extensão das regras aprovadas na Câmara para servidores públicos estaduais e municipais. Juntas, as duas propostas podem gerar uma economia de 1 trilhão e 312 bilhões de reais para a União, estados e municípios em 10 anos. Veja o que foi notícia aqui na Câmara no resumo da semana. Na Comissão da Previdência dos Militares, o debate é sobre a inclusão de PMs e bombeiros na reforma das Forças Armadas. E os deputados discutem como será a transição para o novo sistema de cobrança de impostos. Mexer com impostos sempre gera muita discussão. Com a reforma tributária em debate na Comissão Especial da Câmara, não é diferente. Os especialistas reunidos na audiência pública divergiram especialmente sobre o prazo de transição de 10 anos previsto na proposta de emenda à Constituição para unificar todos os impostos sobre o consumo de bens e serviços, que hoje são cobrados pelo governo federal, estados e municípios. Hoje temos a nota fiscal eletrônica e hoje podemos simular como o sistema novo funcionará antes que ele funcione. Qualquer proposta de reforma tributária mexe com profundidade no sistema. E por isso, qualquer proposta de reforma tributária não avançará se não tiver transição. O relator considerou natural a divergência. Ele disse que a comissão especial e o plenário da Câmara vão trabalhar para chegar a um período de transição razoável entre o sistema tributário atual e o que propõe a PEC da reforma. Algumas pessoas defendendo que ela seja menor, que está na PEC,
Outras pessoas defendem que se mantenha o mesmo prazo de transição. A comissão especial que discute a reestruturação da carreira dos militares das Forças Armadas já construiu um consenso sobre questões polêmicas. Entre elas, o aumento do tempo de contribuição de 30 para 35 anos e o recebimento integral dos salários para os inativos. O impasse surgiu com a sugestão de estender a proteção social aos militares estaduais, policiais e bombeiros. É perfeitamente jurídico e legal as polícias militares, bombeiros militares participarem também dessa reforma. Não tem acordo nenhum sobre isso, nós temos que discutir. A comissão especial que realizou a audiência pública sobre os chamados devedores contumazes se concentrou na apresentação da proposta inicial de um projeto de lei que visa propor uma série de medidas para fortalecer a cobrança da dívida ativa e dotar o Estado de mecanismos mais eficientes para promover a execução forçada dessas obrigações. No nosso ordenamento hoje há uma lacuna muito grande de instrumentos que sejam eficazes para combater essas estruturas empresariais que são voltadas para a prática do ilícito. O propósito dessa comissão é criar uma lei que possibilite que a cobrança de tributos não pagos seja feita com mais rapidez, com mais eficiência. A comissão especial que está analisando um projeto de lei que moderniza o atual marco legal do saneamento básico continua de vento em popa, ouvindo especialistas para aprimorar o projeto, votar na comissão especial e depois levar ao plenário. Um assunto da maior importância porque pode mobilizar 600 bilhões de reais em investimentos para resolver esse quadro grave que a gente enfrenta no país, de que 1 em cada 4 pessoas não tem água tratada e 1 em cada 2 pessoas não tem esgoto tratado. É um descaso. As políticas públicas no Brasil foram construídas basicamente em termos de papel, de previsão constitucional, de normas, que não funcionou. Na prática, está se tentando modificar a lei que ainda não foi totalmente implementada. A lei é de 2007, nós estamos em 2019, os órgãos reguladores ainda não foram instituídos. Numa situação em que a gente não tem mais recursos públicos, a gente precisa de aumentar o investimento privado para você conseguir realmente atingir as metas de universalização necessárias. E a Comissão de Constituição e Justiça discutiu a permissão para processar ministros do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade quando tomarem decisões que forem consideradas usurpação da competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. A votação acabou adiada. A Comissão de Constituição e Justiça debateu 2 projetos que ampliam a relação dos crimes de responsabilidade cometidos por ministros do STF. Eles também seriam julgados pelo Senado quando o resultado de um julgamento for considerado usurpação da competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Isso ocorreria, por exemplo, quando os ministros do Supremo tomassem decisões que não estão previstas em leis aprovadas pelo Congresso. Se o parlamento se omite, o judiciário tem que se posicionar sobre temas que são constitucionais. Na maioria das vezes, o que eles chamam de omissão é uma opção política. O Congresso não quer legislar sobre um tema porque entende que aquele tema não merece virar lei. O deputado Fábio Tradi concorda que várias decisões do STF são marcadas pelo chamado ativismo judicial, ou seja, vão além do que prevêem as regras legais, mas considera fora de propósito tornar essa atitude crime de responsabilidade. Imagine que num julgamento do Supremo os 11 ministros decidam de uma maneira e por uma interpretação aqui da Casa, do Poder Legislativo, eles tenham usurpado, entre aspas, as funções do Legislativo ou do Executivo. O que aconteceria? Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal seriam réus perante o Senado? Depende da decisão. Existem decisões monocráticas. Quando a decisão monocrática for praticada usurpando a competência, o ministro isoladamente responderia. Quando for por turmas, porque também tem a decisão por turma, seria a turma penalizada. E quando colegiado, sem dúvida, os 11. No final, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu adiar a votação dos projetos. No caso de ser denunciado por crime de responsabilidade e condenado pelos senadores, o ministro do Supremo perde o cargo, como está previsto na lei que regula também o processo de impeachment do presidente da República e de outros cargos. A polêmica sobre a opção das gestantes pela cesariana.
E a criação da CPI mista que vai investigar a invasão de notícias falsas na internet. Outros debates que viraram notícia aqui na Câmara, no resumo da semana. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News terá 15 deputados, 15 senadores e o mesmo número de suplentes. O objetivo é investigar a divulgação de informações falsas para influenciar o resultado da eleição de 2018. Os parlamentares também vão investigar o cyberbullying, que são os ataques degradantes feitos pela internet contra usuários da rede e agentes públicos. Ainda serão investigados os aliciamentos de jovens para cometer suicídio. O deputado Felipe Barros disse que a CPMI foi criada com um espectro muito amplo para ser investigado, o que, na opinião dele, é inconstitucional. Foi feito de maneira proposital com um intuito: atacar o governo, criar fake news contra o governo, dizer que o governo usou de fake news para ganhar as eleições. O objetivo da CPMI é analisar as consequências do fake news nas eleições no mundo, no Brasil, como é que ela se deu. Se o resultado disso vai servir a diversos usos, ora, vai servir à oposição, vai servir ao governo, certamente. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou a chamada Lei das Fake News, que pune com prisão quem divulgar mentiras sobre candidatos. Mas o Congresso derrubou o veto e a lei vai valer já na próxima eleição. Assim, quem divulgar notícia falsa com objetivo eleitoral poderá ser condenado a até 8 anos de prisão. O Brasil tem um dos piores índices de parto por cesárea do mundo. Aqui, os nascimentos por intervenção cirúrgica representam mais da metade, 56% dos partos. Dos 6,2 milhões de cesáreas desnecessárias realizadas no mundo, metade são no Brasil. Está em análise aqui na Câmara projeto para assegurar às mulheres grávidas o direito de optar pela cesariana como método de parto a partir da 39ª semana de gestação, desde que elas sejam informadas sobre os benefícios do parto normal e sobre os riscos de se realizar sucessivas cesarianas. A preocupação que nós temos é que isso vai induzir ainda mais no Brasil a que partos cesarianos sejam realizados, cirurgia de cesariana sejam realizados sem orientação sobre o risco das mulheres. O parto normal, de fato, deve ser incentivado, deve ser estimulado e propiciado esse ambiente para a mulher, mas não podemos impor a ela essa escolha. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realiza um seminário sobre soberania nacional e popular, que acabou se tornando uma grande frente ampla das oposições, com a presença de muitos atores políticos importantes. Vou mostrar lá na mesa, ex-presidente Dilma Rousseff, governador do Piauí, candidato do PT, que enfrentou no segundo turno o presidente eleito Jair Bolsonaro, Fernando Haddad. A Amazônia corre um risco de nós perdermos ela para as grandes empresas mineradoras do mundo. Mas nós corremos o risco ainda da privatização da Petrobras, da Eletrobras, do Correio, que tem sido anunciado pelo governo, que promete inclusive enviar projeto de lei da privatização. A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reduz o imposto de renda pago por academias de ginástica. Para representantes do setor, a concessão de mais incentivos pode ajudar a tirar do sofá quase metade da população brasileira que é considerada sedentária. Não é só uma questão de estética, mas principalmente de saúde. As academias de ginástica e de musculação são importantes aliadas na luta contra o sedentarismo. A condição que reflete a carência de atividade física é considerado o quarto maior fator de risco de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. No entanto, apenas 5% dos brasileiros frequentam academias, percentual pequeno em um país onde 46% da população é sedentária. A média no mundo gira em torno de 28%. Em consequência do sedentarismo, doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e a diabetes, são desencadeadas. A prática regular de atividades físicas reduziria as filas nos hospitais, asseguram representantes do setor em audiência promovida pelas comissões do esporte e do desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviços na Câmara dos Deputados. A audiência foi solicitada pelo deputado Júlio César Ribeiro. Hoje a gente trouxe aqui alguns especialistas, ver como que eles estão trabalhando, quais são as técnicas existentes
E isso vai ser muito bom, porque nós temos aí muitos alunos de universidades que vieram acompanhar, pessoas que poderão ser no dia da manhã também professores. Um dos especialistas convidados foi Gustavo Borges, ex-nadador e atual presidente da Associação Brasileira de Academias, a ACAD. O medalhista olímpico afirmou que o sedentarismo é o maior vilão dos profissionais da atividade física. De acordo com o atleta, o mercado de academias seria afetado pela falta de incentivo para que as pessoas se exercitem. Sair do sofá e fazer uma prática esportiva, seja ela numa academia, num campo, jogar uma bola, fazer uma atividade ao ar livre, não importa. O que a gente quer são pessoas mais ativas. Bastante importante o incentivo de pessoas bem-sucedidas assim, para explicar para a gente como funciona o mercado, além da sala de aula, e como funciona o comércio dentro da área da educação física. Então, para a gente isso é muito importante. Na audiência, empresários do ramo criticaram a taxação de impostos no setor, o que, segundo eles, dificulta a gestão dos negócios relacionados à atividade física. Como é importante que a gente, de fato, tenha liberdade econômica para que os empresários possam atuar dentro dos seus nichos, dentro das suas estratégias e dentro das suas regiões e peculiaridades. É isso, você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau!